Olá pessoal, hoje a gente vai estudar o último problema de exemplo do nosso bloco sobre algoritmos gulosos, quer dizer, vai ser o último problema para o qual a gente vai propor e projetar um algoritmo guloso e mostrar que ele sempre chega no ótimo. Tá? Isso não é verdade para qualquer problema, mas a técnica de projeto de algoritmos gulosos, como eu já devo ter comentado com vocês, é útil para projetar algoritmos interessantes para muitos problemas, por isso que a gente vê vários exemplos diferentes aqui para ir entendendo melhor como essa técnica funciona. E no caso, o exemplo que a gente vai ver é o problema da K-clusterização com espalhamento máximo. E eu destaco aqui o espalhamento máximo porque problema de clusterização ou de classificação, que é intimamente relacionado, é uma família de problemas muito importantes, tem muitos algoritmos para eles, e existem muitas versões diferentes. Essa aqui é a K-clusterização com espalhamento máximo. A gente não tem, por exemplo, algoritmo guloso que sempre chega no ótimo para qualquer problema dessa família, tá? Mas essa versão é uma versão já bastante interessante e a gente consegue atacar com algoritmos gulosos. Vamos então definir esse problema. O que é a entrada dele? O que vem na entrada? Um conjunto de pontos que a gente vai chamar de S e uma função de distância D. Tá? Sendo que aqui a gente pode pensar na distância como uma medida de similaridade. Quanto maior a distância, a gente está entendendo que mais diferentes são os dois elementos ali do conjunto S. Tá? Uma distância é sempre uma função sobre pares, então a distância entre dois elementos vai dar para a gente essa medida de quão similares ou quão diferentes são esses dois elementos. E a gente recebe também um inteiro positivo K. Tá? Indicando o número de clusters desejados. Então, os clusters aqui vão ser os conjuntos. E é isso que a gente vai ver. Do que se trata uma solução para esse problema, dada essa entrada, esse conjunto de pontos ali distribuídos com uma função de distância. A gente quer agrupar os pontos em K clusters, de modo que a gente maximize a menor distância entre clusters. Tá? Vejam que isso é bastante comum em problemas de otimização, mas dá um pouquinho de nó na cabeça, né? Eu quero maximizar a menor, né? Então eu quero que a menor distância seja tão maior quanto possível. Maximizar a menor distância entre clusters. E o que é uma distância entre clusters? Se a gente quer maximizar a menor, a gente tem que primeiro entender o que é a distância entre clusters. A gente sabe o que é a distância entre pontos. O que é a distância entre clusters. Eu vou fazer um exemplo muito simplesinho aqui do lado, só para indicar isso pra gente, só pra gente ter uma noção, tá? Então vamos pensar que a gente tem alguns pontinhos aqui e outros pontinhos aqui. E eu vou desenhar aqui uma escolha de cluster. Então vamos dizer que esse conjuntinho aqui forma um certo cluster A. Vou pegar outra cor. Esse conjuntinho aqui forma um cluster B. Nesse momento eu não estou dizendo que é um bom cluster, nada assim, tá? Eu só estou indicando que esses três pontinhos mais à esquerda pertencem ao cluster A, ao conjunto A, e os pontinhos mais à direita pertencem ao cluster B. Qual que é a distância entre A e B? Nesse caso, tá? Eu vou escrever aqui, mas entendo que é nesse caso, a distância entre A e B vai ser igual a essa distânciazinha aqui, ó. Eu vou chamar esses pontinhos aqui de x e y, só para indicar, vai ser igual a distância entre x e y. Por quê? Porque o ponto de A, que está mais perto de qualquer ponto de B, é o x. O ponto de B, que está mais perto de qualquer ponto de A, é o y. Ou dizendo de outra forma, eu olho para todos os pares, tá? Então eu vou pegar uma coisinha aqui para indicar. Olha, eu vou olhar para todos os pares. Olha, vejo a distância desse parzinho aqui, tá? Sempre um de A e outro de B. Desse parzinho aqui, desse parzinho aqui. Daí agora pegando com um pontinho mais de baixo. Desse parzinho aqui, desse aqui e desse aqui. E saindo do x eu vejo essa distância aqui até o y, distância até esse carinha aqui e até esse aqui. Vejo todos os pares. Qual que é a menor distância, dado que um ponto está em A, o outro está em B? Essa vai ser a distância entre os clusters. Tá? Então, basicamente, conta só o menor. Isso que é importante a gente tirar daqui.
Não interessa, cara, mas poxa, esses clusters eles têm pontos que são super distantes. Não, mas tem um par que está próximo? É essa que vai mandar na definição da distância entre eles. Tá? É a definição que eu estou usando nesse caso. Pode ter outros casos que usa a distância média, isso, aquilo. Não é o que eu estou usando aqui. Aqui é a distância entre os pontos mais próximos. Então vamos só definir isso que eu apresentei no exemplo. A distância entre dois clusters, A e B, vai ser dada pela distância entre os pontos separados mais próximos. E definindo aqui matematicamente, então a distância entre A e B vai ser igual ao mínimo das distâncias aqui de P e Q. Mas quem são P e Q, né, nessa funçãozinha de mínimo? P e Q são quaisquer, um par de pontos qualquer em que P está em A, então aqui, ó, dado que P pertence a A e Q pertence a B. Então é o mínimo dentre todas essas opções aí. Dado que qualquer parzinho em que P pertence a A, Q pertence a B, eu verifico a distância dele e pego a menor. Essa é a distância de A até B. Tá legal? Definido então a distância entre dois clusters, o objetivo nosso vai ser encontrar uma solução que maximize a distância entre os pares separados. Né? Porque já que eu quero maximizar a menor distância entre clusters, e a distância entre clusters ela depende diretamente ali da distância entre os pares separados, os pares que têm um ponto em um cluster e outro ponto em outro, no fundo o que eu quero aqui é maximizar, de novo, maximizar um mínimo da distância aqui entre P e Q, vou colocar assim, de P e Q, sendo que P e Q estão separados. Tá? Coloquei de modo informal, mas o que eu quero dizer com isso? P e Q estarem separados quer dizer que eles pertencem a clusters distintos. Tá? P e Q tem que pertencer a clusters distintos. Tá? Quando eu falo só de dois clusters, um pertence a um, outro pertence a outro. Mas como a gente vai quebrar aqui em K clusters, é melhor definir dessa forma. Né? Olha, pertencem a clusters distintos, eles entram nessa continha. Então eu quero eu quero maximizar, destacar isso aqui, né? Eu quero maximizar a menor distância entre pares separados, entre um par de pontos separados. Definido o problema, vamos ver aqui qual estratégia gulosa a gente vai usar. E nesse momento eu vou me desculpar com vocês, porque se vocês viram as aulas anteriores, espero que sim, vocês viram que eu me esforcei bastante, pelo menos eu tentei, mostrar para vocês como que a gente chegava na estratégia gulosa, né? Pega o problema, faz vários exemplos, tenta várias coisas. Esse aqui é o último exemplo, é quase que um bônus, tá? Não porque ele seja menos importante, mas porque a gente já viu essa tentativa e erro para projetar o algoritmo guloso em outros problemas. Nesse caso aqui, eu estou indo um pouquinho mais rápido, então defini o problema um pouquinho mais rápido, tá? Se não ficou totalmente claro aqui, porque o exemplo foi curtinho, né? A definição veio direto. Pensem um pouco, façam um exemplo vocês mesmos para pensar o que é quebrar em K clusters, separando ao máximo eles e tal. E agora eu já vou vir direto para a estratégia gulosa. Já vou propor uma estratégia gulosa aqui, que ela ataca diretamente a função objetivo que a gente acabou de analisar. Tá? Então, vamos nessa. A função objetivo, como a gente viu, corresponde à menor distância. É um problema de maximização, então eu quero maximizar a menor distância entre qualquer par de pontos que estejam separados. A questão-chave aqui é eles estarem separados, ou seja, eles não pertencem ao mesmo cluster. E por conta disso, a nossa estratégia gulosa vai ser unir a cada iteração do nosso algoritmo o par de pontos separados mais próximo. Falando assim rápido, talvez pareça estranho, mas vamos pensar por um instante e eu vou fazer um desenho. Por que eu vou querer, como estratégia gulosa, em cada iteração, unir ali, quer dizer, fazer passar a estar no mesmo cluster, o par de pontos separados mais próximo? Por que isso parece uma boa ideia? Porque não interessa o que eu faça nos outros pares, se aquele lá é o parzinho que está mais perto um do outro, é aquele que vai mexer com a função objetivo. É aquele que vai determinar a função objetivo. Para colocar num desenho, para isso ficar mais claro, observem aqui. Imaginem que eu tenho
um clusterzinho aqui, ou melhor, imagine que eu tenho alguns pares de pontos aqui, tá? E daí eu vou propor, assim como no slide anterior, uma divisão em 2 clusters. Tá? Imagine que eu tenho essa divisão aqui, então, e essa outra aqui. Tá legal? Então eu tenho essa divisão. Qual que vai estar determinada aqui a distância entre esses clusters e, portanto, a distância da minha solução, né? Quais são os pares separados? Bem, os pares separados são aqueles que têm uma ponta no conjuntinho laranjinha e outro no rosinha. E o mais próximo, como a gente pode perceber, vai ser esse aqui. É essa combinação aqui que vai dar o mais próximo. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Que não interessa o que eu faça, não interessa o que eu mude na clusterização, se eu não resolver isso aqui, eu não vou conseguir melhorar a minha função objetivo. Posso até piorar, talvez eu mude do jeito que piora. Mas melhorar, eu não vou. Porque enquanto esse par continuar separado, eu vou continuar tendo eles determinando o valor da minha função objetivo, já que o valor dela é a menor distância entre um par separado. Eu espero que faça sentido, mas se não tiver fazendo sentido ainda, reflita um pouquinho sobre o problema. Para dar um outro exemplo, eu mudei. Vamos dizer que eu mudo aqui. Vou mudar a clusterização assim, agora. Mudou, né? Esse pontinho aqui que antes ele estava... Esse pontinho aqui, ó, que antes ele estava no rosa, agora ele está no laranja. Mas não resolve, né? Eu não vou conseguir separar melhor ali os meus clusters se eu não atacar esse problema. Enquanto esse probleminha aqui esses dois pares estiverem separados, essa vai ser a distância com a qual eu vou estar lidando. Tá? Então esse é meu ponto-chave. Vou até deixar ele destacado ali na figurinha. Tá? Isso é para tentar motivar para vocês por que a nossa estratégia gulosa parece boa. Tá? Como eu falei, não estou fazendo toda a tentativa e erro que a gente costuma fazer, mas vamos pelo menos olhar para a figurinha e falar, tá bom. Né? Se eu unir 2 pontos que estão muito pertinhos, esses 2 pontos param de me atrapalhar. Né? Eles já não estão mais no conjunto dos pares dos pontos separados, portanto não me atrapalham mais. E daí minha função objetivo tem chance de crescer, porque daí ela vai ser determinada por um outro par de pontos, que é o próximo, mais próximo, por exemplo. Tá bom? É essa a ideia. Junto dessa ideia, notem que cada vez que a gente faz essa união, cada vez que a gente faz a união ali, 2 pontos que estavam separados, a gente fala, opa, agora fiquem juntos, o que a gente está fazendo é fundindo ali 2 clusters. Né? Tudo que a gente está fazendo a cada união é fundir 2 clusters. E daí a gente já tira uma outra característica do nosso algoritmo, que dessa vez eu não vou apresentar o pseudocódigo, mas vocês são capazes de deduzir, até fica como um exercício interessante, vocês projetarem direitinho o pseudocódigo dele. Mas qual que é a ideia? Que olha, a gente começa com cada um dos nossos N pontos, todos os pontos isolados. A gente começa com eles isolados, cada um é seu próprio cluster. Se eu quisesse N clusters, estava resolvido, né? Tipo, tá o mais separado possível com N clusters. Até porque não tem outra opção para fazer N clusters, né? E a gente quer terminar com K clusters, essa que é a função objetivo. Portanto, se cada fusão, cada união ali, pega 2 clusters e transforma em um só, reduz em 1 o número de clusters, o algoritmo vai terminar depois de quantas iterações? Depois de N menos K iterações ou fusões, né? Eu tenho uma fusão, uma união de clusters por iteração. Então essa é a ideia do algoritmo. Começa com todo mundo separado. A cada iteração eu vou unir os 2 clusters mais próximos e no final, depois de N menos K iterações, eu vou ter K clusters e eu espero que seja a melhor divisão possível para essa função objetivo. Essa parte eu não vou passar tão rápido, essa parte a gente vai provar direitinho e tudo, mas tanto o exemplo quanto o pseudocódigo eu espero que tenha ficado claro, senão vocês já são grandes, né? Vocês já foram apresentados a vários algoritmos gulosos, acredito que vocês são capazes de preencher essas lacunas, como disse, é um bom exercício. E uma última observação que encoraja mais ainda vocês a falar de, poxa, ok, eu dou conta de preencher essas lacunas, é que esse algoritmo que a gente está propondo é uma variante, se vocês observarem bem, do algoritmo de Kruskal. Embora a gente esteja falando em clusterização e o algoritmo de Kruskal trabalhava procurando uma árvore geradora mínima, notem os paralelos, olha só. Os pontos que a gente está trabalhando aqui são os vértices no algoritmo de Kruskal. Os pares de pontos são as arestas. A distância entre pares são o custo das arestas.
Mas tudo bem, até aí não fechou, né? O que conecta mesmo é que o que o nosso algoritmo de Kruskal faz? Ele sempre escolhe a aresta de menor custo que não forma ciclo. Ou seja, a aresta de menor custo, a distância entre um par de pontos ali, a menor distância entre um par de pontos, a aresta de menor custo, que une componentes conexos disjuntos, componentes conexos diferentes. Ou seja, que une clusters. Tá? Então, no fundo, o que o algoritmo de Kruskal está fazendo é muito parecido com o que esse algoritmo aqui que a gente está propondo faz, que é a cada iteração olhar o par de pontos mais próximos e unir os componentes em que eles estão. No algoritmo de Kruskal a gente pensa em componentes conexas, aqui a gente pensa em clusters. E uma outra diferença é que como o algoritmo de Kruskal está interessado na árvore que está sendo construída, a gente termina quando tem uma árvore. Aqui não, aqui a gente quer os clusters, a gente quer K clusters, então a gente termina antes, né? A gente termina depois de n menos k iterações, enquanto o algoritmo de Kruskal vai até n menos uma, quando aqueles n pontos separados se tornam, depois de n menos uma uniões, uma única árvore. Tá? E como eu não aguento a dar uma intuição para vocês, eu falei, opa, a gente está passando meio rápido, deixa eu pegar aqui um conjuntinho de pontos bem pequenininhos só para dar o exemplo aqui desse funcionamento que eu descrevi em alguns tópicos anteriormente. Então, imagine que a gente tem algo assim, tá? Eu tenho alguns pontos mais ou menos com essa distribuição, e daí eu vou fazer a primeira união, tá? Imaginem que no início, como eu falei, cada um dos pontos está separado. E daí eu olho e falo, poxa, qual é a distância ali que está determinando minha função objetiva? Qual é a menor distância de pontos separados? É essa aqui. Então, eles são os candidatos para serem unidos na primeira união. Eu faço isso aqui com eles. Essa é a primeira união ou fusão. E daí, vamos fazer só mais uma. Eu não vou fazer exemplos extensos, como eu disse, mas dá para pelo menos acrescentar isso aqui para vocês. Vou colocar só uma barrinha separando. Então, depois da primeira união, que foi aquela ali, o que a gente faz? A gente olha, opa, entre os pontos que sobraram, quais são os mais próximos? Meu desenho não foi muito feliz, eu vou ajustar ele para deixar as coisas mais claras. Então, vamos jogar esse cara um pouquinho mais para longe, para eu poder argumentar com mais facilidade. Vamos dizer que seja aqui o próximo par mais próximo. Então daí a gente faz essa união aqui. Note que a gente começou com 1, 2, 3, 4, 5 clusters, né, cada um deles. Daí depois de uma união a gente passou a ter 1, 2, 3, 4. E depois da segunda união a gente passou a ter 3. Tá legal? Então o algoritmo ele continua até chegar, depois de n menos k iterações, a ter k clusters, onde k é dado na entrada. Tá legal? Na sequência, a gente vê por que essa estratégia gulosa é garantidamente correta.